Beleza, pessoal? Vamos lá, então vamos seguir. Agora um pouquinho de teoria, né? Falando um pouquinho, já falamos dos benefícios, tem N outros benefícios de trabalhar com virtualização, tá? Falamos do backup, economia de recursos, facilidade na escalabilidade, facilidade na segregação das máquinas, facilidade para testes. Às vezes você cria uma máquina virtual ali e usa para teste, cria uma cópia de uma máquina. É muito fácil, quando você trabalha com virtualização, criar um ambiente de teste, né? Pega a máquina de produção ali, cria uma cópia dela, muda endereços e pronto, você tem um servidor de teste funcionando ali e fica fácil de você trabalhar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre, um pouco de teoria agora, né, sem tantos exemplos práticos, o que permite essa virtualização acontecer, tá? Aí nós temos o Hypervisor, tá? O que é o Hypervisor? Ele é o software que é responsável por gerenciar e orquestrar as nossas VMs no sistema físico, tá? Nós temos dois tipos principais dos nossos Hypervisors, que o primeiro é o Bare Metal, onde é instalado direto no nosso hardware, e nós temos o outro tipo, que ele é o hosted, o hospedeiro, tá? Do jeito que vocês quiserem falar, que ele é colocado em cima do sistema operacional. Como assim? Para vocês que trabalham na VirtualBox, pensem a máquina de vocês, o computador de vocês, e o professor fala assim, ó, baixem a VirtualBox e vamos instalar um Debian, um Linux, aí, criar uma máquina virtual de um Linux no computador de vocês. O teu computador já tem o sistema operacional dele, que é o Windows lá, ou macOS, não sei. Aí você baixa um software, esse software vai rodar em cima do teu sistema operacional para fazer a virtualização de outro sistema operacional, entendeu? Então eu tenho o hosted, o hospedeiro, ele já trabalha em cima de um sistema operacional. Então eu tenho meu Windows 10, meu Windows 11, meu Mac, eu vou lá, instalo um software e esse software ele vai trabalhar em cima do sistema operacional para criar um outro sistema operacional em uma máquina virtualizada. Legal? E nós temos o Bare Metal, tá? Que ele é o tipo 1, o pessoal fala por aí. O que ele faz? Ele é direto no hardware, ele está instalado direto no hardware. Exemplos disso, nós temos o Proxmox, o QEMU, que ele é nativo do Linux, então se você instalar um Linux, aí, um Debian, vai ter o QEMU nele, muito provavelmente. Nós estamos falando aí do ESXi, nós estamos falando do Citrix Zen Center, nós estamos falando aí de vários tipos de virtualização que são direto no hardware, tá? Qual que é a vantagem disso aí? Eu não gasto recursos com o sistema operacional lá embaixo. Igual eu não tenho que instalar um sistema operacional, depois o virtualizador, depois para instalar minhas máquinas virtuais. O meu sistema operacional já está direto no hardware, que ele é o virtualizador. Tá? Então nós economizamos recursos e esses caras aí eles vão ter recursos melhores, vão ser um pouco mais profissionais quando nós falamos em situações de produção. Tá? Eu recomendo muito, quem quiser, quem tiver curiosidade, dá uma procuradinha no Proxmox. Ele tem a versão gratuita, ele vai ter muitos recursos para vocês trabalharem, tudo isso que eu falei antes lá de backups, facilidade na escalabilidade, aumentar a memória de um servidor, de uma máquina virtual com alguns cliques, melhorar disco, inserir disco, facinho, de uma forma gratuita, e vai ajudar muito, vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Outras opções, nós temos virtualização de armazenamento, né, que nós podemos criar discos virtuais, e uma coisa bem legal é que com o tempo passando, por exemplo, vamos lá, eu tinha um disco virtual lá que era criado numa máquina X da minha empresa, e minha empresa foi vendida para uma filial, e eu tenho que subir essa virtualização, essa máquina virtual, nessa outra empresa, no servidor dessa outra empresa, e aí já não é mais a mesma versão, não é mais, eu tinha na minha empresa A aqui, eu tinha o Citrix Zen Center, o Zen Server, e agora eu fui para outra empresa e eles trabalham com o Proxmox. Poxa vida, agora fica mais compatível essa questão de você sair de um virtualizador e ir para outro, tá mais fácil. Então você faz essa troca de plataformas de uma forma muito mais tranquila hoje em dia, tem um monte de recursos por aí, documentação a rodo para quem quiser, tá? Então vocês podem fazer isso de uma forma mais fácil, certo? Então copie o disco, tira o disco de uma máquina e coloque em outra de uma forma muito fácil, tá? A virtualização permite também que a gente faça snapshots, tá? Snapshot é uma prática muito comum, que ele captura o estado atual da VM em um determinado momento, tá? Então você pode salvar o estado dela e voltar exatamente como ela estava, exatamente com o recurso que ela estava rodando. Não é simplesmente copiar a máquina já com tudo instalado. É com aquele recurso, aquele processo que estava em memória naquele momento quando você fez o snapshot, vai voltar exatamente igual quando você voltar ao snapshot da máquina. É mais ou menos a mesma ideia do backup, mas pensem como se fosse tempo de execução. O que estava sendo executado vai voltar sendo executado e vida que segue, tudo como se nada tivesse acontecido, tá? E tem ainda o serviço, uma ideia muito interessante, que é o isolamento. Vocês já devem ter entendido isso de uma forma bem simples com os outros vídeos, né?
Quando nós trabalhamos com a virtualização, nós isolamos serviços, nós temos essa possibilidade de isolar melhor os nossos serviços, para que eu coloque serviço X somente na máquina X, que está lá isolado, quietinho, a serviço Y somente na máquina Y, que está lá isolado também. Eu separo isso para que a gente evite conflito de interesses, evite que recursos de uma máquina ocupem o da outra, tá? Pensem o seguinte, eu tenho tudo num servidor só. Então, no mesmo servidor eu tenho o meu sistema lá, o meu ERP que cuida de vendas, faturamento, estoque, custos. Eu tenho lá o meu servidor que cuida da contabilidade, do fiscal, de recursos humanos, etc. Eu tenho meu servidor de compartilhamento de arquivos. Eu tenho meu servidor web que eu coloquei lá uma Apache, lá com uma aplicação em PHP, em um banquinho MySQL. Eu tenho meu servidor de ponto eletrônico. Eu tenho meu serviço de FTP. Eu tenho meu serviço de chat interno que roda em Java, né, que gosta de usar uma memória aí a mais. Coloquei 7 serviços simples, nem falei do AD aqui, tá? Vamos colocar AD também, 8 serviços, tá? 8 serviços, tudo num lugar só, porque eu tenho só uma máquina física, eu não quero virtualizar, eu vou colocar tudo num lugar só e tá tudo funcionando bonitinho. Maravilha. Vamos dizer que o teu servidor lá do ERP, por algum motivo, uma rotina errada, uma programação errada, ou uma execução errada, uma rotina estourou memória, então ela está comendo memória, um jeito chulo de falar, mas está usando a memória do teu servidor todo. Isso aí, se você não tem virtualização, se você não segrega, se você não separa os seus serviços, vai impactar em todos os outros serviços da tua rede. Vai impactar no servidor ERP, vai impactar no seu servidor de chat interno, vai impactar na tua aplicação web, no teu Active Directory, no teu compartilhamento de arquivos, em tudo. Então, olha só o problema que você criou. Se você está numa máquina virtualizada, por mais que tenha tido esse problema nesse teu serviço, você vai separar aquela máquina e vai dar aquele espaço de memória para ela. Então, aquela máquina tem 4 GB de memória. Ponto. Ela não vai influenciar na memória RAM das outras máquinas que estão virtualizadas. E aí você evita um problema. É muito mais fácil você ter problema em um serviço só um setor ou 2, 3 da tua empresa pararem, do que 10, 15, 20 setores da tua empresa pararem, do que a tua aplicação web parar também. Então, pensem nisso, nessa segregação, nessa facilidade de gerenciamento dos teus serviços quando você virtualiza. É muito importante, tá? Na dor de cabeça, no dia a dia, quando para um serviço só, é mais fácil de você resolver do que todos os setores parando, o cliente ligando e tá tudo parado, é aquele desespero para voltar a funcionar. Beleza? Então, mais alguns benefícios aí e um pouquinho da teoria do hypervisor, do que é o bar metal, do que é o hospedeiro, tá? Já fica claro para vocês. Beleza? Valeu, pessoal!